o assunto que nós abrimos os trabalhos aqui no Liberdade de Opinião é aquele que já está há alguns dias, não é, protagonizando todos os portais de notícia, todos os telejornais da CNN Brasil, que é o Ministério da Educação e todo o assunto envolvendo o próprio ministro da Educação. A gente traz agora os desdobramentos desse assunto, não é? A ministra do STF, Carmen Lúcia, determinou a abertura de um inquérito contra o ministro Milton Ribeiro depois da denúncia de um suposto favorecimento a pastores dentro do ministério. Essa decisão atende a um pedido que foi feito pela Procuradoria-Geral da República. A ministra aceitou o pedido feito pela PGR para que sejam ouvidos o ministro Ribeiro, os dois pastores suspeitos, Gilmar Santos e Arilton Moura, além de prefeitos que relataram esses supostos pedidos de propina e ingerências envolvendo o MEC. O inquérito terá o prazo de 30 dias improrrogáveis. A ministra Carmen Lúcia também determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 15 dias sobre esses pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, no caso envolvendo a denúncia de favorecimento a pastores no Ministério da Educação. Já a Comissão de Educação do Senado aprovou um convite para que o próprio ministro Milton Ribeiro preste esclarecimentos aos senadores, responda às perguntas dos senadores sobre essa suspeita de beneficiamento indevido na destinação de verbas públicas do MEC. O ministro será ouvido, então, na quinta-feira da próxima semana. Dito tudo isso, a gente quer te contar também que na live semanal do presidente Jair Bolsonaro, toda quinta-feira, ele defendeu o ministro Milton Ribeiro. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. A Polícia Federal, ontem eu pedi para o Federal, já não precisava nem ter pedido, né, porque já tinha aberto um procedimento, já abriu um procedimento para investigar o caso também, que está na esteira do que a CGU vinha fazendo. Agora, tem gente que fica buzinando, faz chegar para mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome para botar aí. Tem gente que quer botar alguém lá, mas se alguém não fala publicamente, olha, eu tenho um nome, eu duvido, um grupo qualquer faz o seguinte, eu tenho o nome do João da Silva, que vai dar banho lá no MEC. Ele não fala isso. Ele quer que eu bote lá, a responsabilidade é minha, né? Se der problema, eu que indiquei. Vamos então aqui às repercussões, não é? Ouvir Boris Casoy, ouvir Bruno Salles e começamos aqui com Boris Casoy, que já aparece na tela. Boris, primeiro, bem-vindo nesta sexta-feira. Vamos lá falar sobre o ministro da Educação, a abertura de um inquérito contra o ministro, abertura determinada pelo STF, pode trazer consequências generalizadas ao governo ou à própria pasta do Ministério da Educação? Bom, a abertura do inquérito já é um fato desgastante. O STF, a ministra Carmen Lúcia, acha que o fato é gravíssimo e já coloca muito desgaste na imagem eleitoral do governo. O ministro é um homem de um passado ilibado, é um pastor de alto nível. Agora, ele andou, na minha opinião, derrapando. Eu não quero falar em corrupção, não há nenhuma prova em relação ao ministro, nem acusação. Mas digamos que ele administrativamente, e isso também é grave, porque ele tem que ter atenção para o que acontece no seu ministério, ele deu umas derrapadas. A favor dele tem o fato de ele ter alertado as autoridades competentes para as denúncias que ele havia recebido de que havia corrupção
de que concessões de escolas, etc., estavam sendo alvo de propinas no Ministério. Mas, mesmo assim, depois dessas denúncias, ele continuou, segundo o que se tem agora, recebendo, até agora, né, recebendo esses pastores e também foram aprovadas escolas, enfim, transadas por esses senhores que, segundo prefeitos, andaram aí pedindo propina. O Globo de hoje, de novo o Globo, mostra que um dos pastores, eu acho que o Gilmar, investiu 450 mil reais, que é interessante saber de onde ele tirou, em alguns empreendimentos, tudo com o endereço da igreja dele, Eu quero chamar a atenção para a facilidade que você tem de instalar uma igreja. Você abre o Diário Oficial, você vê quantas igrejas nascem por dia. Se você, Elisa, quiser fazer uma igreja, você se registra, faz a igreja, fica isenta de uma série de impostos, enfim, tem muito esperto aí fazendo igreja e muita gente se intitulando pastor. Eu acho que isso, eu não tenho uma ideia de como devia ser realizado, mas isso devia ser até por providência das igrejas mais sérias, ser fiscalizado. A sociedade brasileira deveria criar barreiras. É difícil, eu sei, é uma questão de crença, mas temos sido nós, da sociedade, alvos de muita picaretagem de alguns desses senhores que se dizem pastores. Então, resumindo, tem dois fatores aí. Um é essa questão de o ministro receber essa gente, aquela gravação, a entrevista que ele deu para a CNN, que ele derrapou para valer, não conseguiu explicar direito, o comunicado dele que não tem nada a ver com os fatos. Enfim, o ministro está atrapalhado, está tentando defender o presidente Bolsonaro. Ele faz questão de tirar o presidente Bolsonaro, mas não tem lógica quando ele faz a tentativa de defesa. Por outro lado, essa questão da corrupção. Quer dizer, tem a atuação paralela desses senhores e, do outro lado, a corrupção, coisas que se somam e precisam ser investigadas. De repente, se a investigação concluir que está tudo bem, vai ser um mérito do ministro e do governo. Eu continuo afirmando, se for necessário, o presidente bota a cara no fogo até a letra B. Se passar disso, se a temperatura política contra o ministro subir muito, for além da questão eleitoral e das brigas partidárias, o presidente não vai titubear, porque ele não vai colocar a candidatura dele em xeque, em desgaste por ministro nenhum. Então o amigo dele, de repente, ganha uma embaixada, etc., mas não fica no ministério. Pode anotar. Vamos conferir, Elisa. É só esperar. Obrigada, Boris. Já conversaremos novamente em outros momentos.